Amados irmãos e amigos, eu venho saudá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e convidá-los nesse momento a que reflitamos acerca das Sagradas Escrituras na carta de Tiago, no capítulo 4, versos 11 a 17. Estamos retomando assim essa série expositiva na carta de Tiago, que costuma ir ao ar aqui no canal da nossa igreja, sempre às terças à noite, a partir das 18 horas. Algumas semanas atrás, por circunstâncias adversas, não me foi possível gravar essas mensagens para expor a você. Mas eu espero que você possa ser edificado através desse texto. Peço desde já que continue intercedendo sempre pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara e pelo seu pastor, que sou eu, que estou falando com você através desse vídeo. O texto que iremos expor hoje é o capítulo 4, versículos de 11 a 17, sobre o tema Chamados para a Submissão. Então, sem mais detença, vamos ao texto. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar por um instante. Pai de amor e de infinita graça, nós pedimos a Ti que nos ilumine para a compreensão correta dessa passagem das Escrituras e pedimos ao Senhor que nos coloque na plena dependência do Teu Espírito, a fim de que possamos instruir adequadamente a cada um daqueles que vierem a assistir a este vídeo, a assistir essa mensagem. Que essa mensagem chegue a quem precisa chegar e fortaleça, abençoe, corrija, trate a quem o precisa fazer. Estamos em Tuas sagradas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ser um cristão significa muito mais do que simplesmente nos denominarmos como tais e irmos ao templo para ajuntamentos solenes. Ser um cristão autêntico significa viver debaixo do senhorio de Jesus de tal maneira que nossas intenções e ações reflitam o nosso caminhar espiritual com esse Senhor amado. O que quero dizer é que, como servos de Cristo, necessitamos de marcas que nos identifiquem como tal. Se pertencemos a Cristo, é mais do que óbvio, mais do que natural, que nós carreguemos as marcas do seu caráter em nós, ainda que em nós tais marcas se manifestem de forma imperfeita, elas devem estar presentes num coração convertido, transformado pela graça de Deus. Na última vez que nós expomos esta carta, nós vimos uma marca que deve estar presente na vida do crente, e esta marca é a submissão. Vimos que a submissão a Deus é uma marca do autêntico cristão,
visto que, dentre outros motivos, somos chamados para servir ao Senhor do jeito que o agrada. O serviço que Deus quer de nós não é segundo o que nós entendemos que Ele gosta que façamos, mas o serviço que o agrada é aquele que está em consonância com a sua vontade. Somos chamados a servir a Deus do jeito que Deus quer, não do nosso próprio jeito. Tiago, ele nos apresenta nos versos de 1 a 10 o que nós poderíamos chamar de empecilhos à vida de submissão a Deus. É imprescindível que o cristão autêntico desvencilhe-se de tais impedimentos para que possa desfrutar de um íntimo e profundo relacionamento espiritual com o nosso Senhor. Esses impedimentos são, no contexto dessa passagem, contendas, amizade ao mundo e orgulho. Quando estamos associados a esses elementos, o nosso caminhar com Deus não é um caminhar adequado. Muito pelo contrário, essas coisas podem, inclusive, assinalar que a nossa jornada espiritual, que deveria estar bem, não está, na verdade, tão bem assim. Hoje eu gostaria que nós víssemos esse restante do capítulo 4 da carta de Tiago, onde este servo do Senhor vai tratar daquilo que se opõe à humildade. E o que se opõe à humildade? O orgulho é uma oposição à humildade. Quando somos orgulhosos, não conseguimos viver em submissão à vontade de Deus, visto que o orgulho assalta de nós a humildade. E há 3 grandes verdades no texto relacionadas ao orgulho que estava permeando, vamos dizer assim, rondando a vida dos cristãos para os quais Tiago escreve, e ele o faz para que esses irmãos podem esses elementos da vida deles, a fim de que a santificação tão necessária a um verdadeiro filho de Deus possa florescer e frutificar como deve ser. E aí então eu quero convidá-lo a ver comigo hoje essas 3 verdades. A primeira delas é que não devemos ser orgulhosos em nossos relacionamentos. Irmãos, identifica-se um irmão cujo coração está tomado pelo orgulho, pela maneira como ele se conduz para com os demais irmãos em Cristo na comunidade a qual ele faz parte. Quando alguém se levanta como juiz do rebanho do Senhor e julga os seus irmãos como pecadores, colocando-se acima deles e degrine a sua imagem por meio da prática da maledicência, o coração deste irmão se encontra, infelizmente, tomado pelo mal do orgulho. Nos versos 11 e 12, Tiago diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Que palavra interessante. Às vezes nós queremos nos constituir como deuses sobre a vida dos nossos irmãos e os julgamos de forma obviamente imperfeita e incompetente, e não conseguimos construir um relacionamento vivo com os demais da família da fé, porque o nosso coração arrogante nos distancia de nossos irmãos. O nosso Deus é o único legislador, o único juiz, o único que julga com verdade, porém julga com misericórdia. Vamos olhar algumas questões relacionadas a esse primeiro ponto. Os irmãos para os quais Tiago escreve agiam como se fossem juízes do povo, mas o povo do Senhor somente possui um único juiz e legislador, e esse é Deus, que rege o seu povo mediante sua lei. Fomos chamados para sermos observadores da lei,
e não juízes dela. Não fomos chamados para falarmos mal dos irmãos, pois quem fala mal do irmão, fala mal da lei. Jesus ilustrou o perigo disso quando andou entre nós em Mateus capítulo 7, versos de 1 a 6. Jesus falou e Mateus registrou: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Corroborando ainda com esse entendimento, o texto de Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, fala do grave mal de sermos maledicentes com os nossos irmãos em Cristo. O texto diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Na verdade, semear contendas na igreja e falarmos mal uns dos outros se constituem em obras carnais, que caracterizam aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo. Se você vê no final da carta aos Gálatas, no capítulo 5, de 9 a 21, nos capítulos finais, diz que as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, quem possui verdadeira humildade não intenciona crescer denegrindo os outros à sua volta e sendo juiz sobre os seus atos. Nós não podemos ser aqueles que são severos com as falhas dos nossos irmãos se nós não somos severos com as nossas próprias falhas. Nós não temos competência para ajudar o nosso irmão a tirar o cisco que cai em seu olho se há uma verdadeira trave enfiada em nosso próprio olho. Jesus então orienta que devemos tratar primeiro do nosso problema, para então ajudarmos o nosso próximo a tratar do seu problema. Mas às vezes nós nos consideramos pessoas superiores dentro do rebanho de Deus e consideramos os nossos irmãos inferiores, e muitas vezes nós os criticamos pela conduta deles e não observamos que a nossa conduta talvez esteja muito mais errônea e agravada do que a conduta dos nossos irmãos, e nos levantamos com orgulho para julgá-los como pessoas que não possuem Deus ou que são um tipo de cristão de segunda classe, quando nós nos achamos cristãos de primeira classe. Não existe isso, não existe esse conceito nas Escrituras. Todos somos pecadores, todos somos falhos, e se tem algo que não combina com essa característica que carrega a nossa natureza, é querermos punir e criticar os nossos irmãos, porque
caminham na imperfeição dos seus erros quando nós não tratamos os nossos próprios. É claro que aqui não se está falando da disciplina eclesiástica que tem que existir, aonde é claro que as minhas ou as faltas de qualquer outro membro da igreja precisam ser amorosamente tratadas, corrigidas por uma liderança sábia e piedosa. Mas o que Tiago está falando aqui não é contra a disciplina na igreja. Não há nada a ver contra isso no texto. O que Tiago está falando é de nós nos julgarmos superiores aos outros. Isso deve estar longe de nós. Peçamos, queridos, perdão ao Senhor pelas vezes que falamos mal uns dos outros e nos despojemos de todo orgulho para que vivamos em submissão ao Senhor e no exercício da verdadeira humildade. Não devemos fazer dos nossos irmãos uma refeição aos nossos lábios e denegri-los pecaminosa e orgulhosamente. Pelo contrário, é preciso amá-los, é preciso ajudá-los em sua jornada e é preciso, é claro, aconselharmos uns aos outros, mas não como superiores, e sim como co-iguais. Pense nessa questão. A segunda é que não devemos ser orgulhosos em nossos projetos. A segunda questão apresentada a nós por Tiago diz respeito aos nossos projetos. Não devemos ser orgulhosos quanto àquilo que intencionamos fazer. Se você olhar os versos de 13 a 15, você verá: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Percebem que Tiago está nos orientando a compreendermos que os nossos planos estão na dependência de Deus. Se Ele não quiser, o seu projeto não vai decolar, não vai ter sucesso, não vai alcançar o que você quer que alcance. Se você estiver ensimesmado do que faz, você é um forte candidato ao fracasso, porque quem faz projetos para a glória de Deus os submete a Deus, visando o bem do seu reino e da sua vida pessoal. Nós não temos a plenitude da sabedoria para nos guiarmos a todo momento. Por isso precisamos do cuidado do Senhor sobre nós. É muito mais fácil estar cheio de si mesmo do que se imagina. Quantas vezes nós nos esquecemos de que o nosso agir somente será bem-sucedido se Deus estiver conosco. Como bem disse Salomão em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isaías descobriu isso muito bem, quando ele escreveu no capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, nós podemos fazer planos, e é claro, nós fazemos muitos planos, nós devemos planejar. A vida não deve ser tocada ao sabor da brisa das circunstâncias. Nós não devemos ser aqueles que têm uma placa nas costas dizendo: não me segue porque eu estou perdido. De forma nenhuma. É necessário planejar, é necessário se organizar, é necessário ter metas, mas para o cristão, todos esses projetos
precisam ser submetidos a Deus em oração, para que se peça orientação em como fazê-los, quando fazê-los e se deve fazê-los, e colocar os resultados nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos para a execução da providência de Deus. Nós concorremos com o Senhor. Ele nos usa para realizar os seus projetos. E nós devemos entender que se o Senhor quiser, será feito. Se o Senhor não quiser, não será. Se o Senhor quiser que seja feito de outra forma, será. Deus tem o controle das nossas vidas. Confie seus projetos nas mãos do Senhor. Nós podemos fazer planos, mas deveríamos ter a humildade de submeter nossos planos ao Senhor e buscarmos dele a resposta certa, orando e dizendo: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Quais são os seus planos ultimamente? Já perguntou a Deus se é isso que Ele quer de você? Você costuma dizer de coração se Deus quiser, ou apenas por hábito? Às vezes a gente diz: olha, se Deus quiser, por hábito. Nós devemos dizer por consciência: se Ele quiser, será feito. Mesmo que todas as circunstâncias sejam opostas, se Ele quiser, Ele fará as circunstâncias se voltarem. Ou independente das circunstâncias, o fará. Mas, querido, se Ele não quiser, não importa que tudo esteja em ordem para isso, ainda assim, não acontecerá. Coloca teus projetos nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, não devemos ser orgulhosos em nossas atitudes. Finalmente, o capítulo 4 é concluído com Tiago trazendo à tona a prática do amor que deve haver entre os irmãos em Cristo. O amor que deve estar isento deste orgulho que nos leva a falar mal uns dos outros e a tentarmos ser soberanos sobre a nossa própria vida. Tiago fala que nossas atitudes não devem ser orgulhosas, mas tomadas de caridade, suprindo a necessidade de nossos irmãos em Cristo que padecem aflições financeiras. Ao invés de sermos juízes dos nossos irmãos, devemos socorrê-los em suas lutas e provas. Agora, entretanto, vos jactais, uma forma de orgulho, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você tem feito bem aos seus irmãos? Ah, pastor, eu sou pobre. E quem disse que só pode fazer o bem quem tem recursos? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tão simples, eu mal sei falar direito, mal aprendi a ler, o pouco que aprendi eu consigo só ler a Bíblia. Quem disse que para fazer o bem ao seu próximo, você tem que ter PhD, você tem que ter diploma, você tem que ter cultura elevada? Ah, pastor, mas eu sou muito jovem ou muito velho. Não, querido, tudo isso é desculpa. Sempre se pode fazer o bem a alguém. Sempre se pode, do pouco, repartir um pouquinho. Sempre se pode ajudar com uma palavra, um abraço. Às vezes você não vai poder pagar aquele tratamento que aquela irmã precisa, aquela consulta médica, mas às vezes você pode simplesmente pegar um pedaço daquele bolo que você fez e levar para aquela irmã e dizer: irmã, eu vim orar e trouxe um bolinho para nós nos confraternizarmos. Às vezes um abraço, apesar dos tempos
que a gente tem que se manter distante, né? Às vezes uma mensagem, um versículo. Quantas vezes em minha caminhada eu estive tão mal emocionalmente, quantos momentos eu estive tão abatido em meu coração. E aquele simples versículo mandado por uma irmã, sem nem pensar muito, foi instrumento de Deus para me levantar. O bem é muito mais do que recursos materiais, filosóficos ou intelectuais. O bem é resultado de um coração amado por Deus e que ama o seu próximo. Fomos chamados pelo Senhor para praticarmos o bem, não o mal. Se meu irmão necessita de mim e eu, podendo socorrê-lo, não o faço, estou pecando, sendo arrogante, segundo Tiago, maligno. Deus não nos salvou mediante as nossas obras, mas o fez pela fé. Contudo, os salvos pela fé foram chamados pelo Senhor para a prática das boas obras, conforme Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu desejo encerrar esse sermão com uma palavra acerca da humildade que foi proferida por Jonathan Edwards. Humildade deve ser definida como o hábito da mente e coração correspondente à nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria à sua vista, com a disposição de um comportamento que corresponda a isto. E um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão de seu próprio conhecimento, da grande extensão de sua ignorância e da insignificante extensão de seu entendimento comparado com o entendimento de Deus. Ele é consciente de sua fraqueza, de quão pequena sua força é e de quão pouco ele é capaz de fazer. Ele é consciente de sua distância natural de Deus, de sua dependência dele, da insuficiência de seu próprio poder e sabedoria e de que é pelo poder de Deus que ele é sustentado e guardado, e de que ele necessita da sabedoria de Deus para lhe conduzir e guiar, e de seu poder para capacitá-lo e fazer o que ele deve fazer para ele. A humildade, queridos, tende a nos prevenir de um comportamento ambicioso e pretensioso diante dos homens. O homem que está sob a influência de um espírito humilde está satisfeito com a posição que Deus lhe deu entre os homens e não está ávido por honra e nem é atingido com o desejo de ser o mais brilhante e de se exaltar acima de seus vizinhos. A humildade também tende a nos prevenir de um comportamento arrogante e insolente. Pelo contrário, a humildade dispõe uma pessoa a um comportamento condescendente de mansidão e insignificância e a uma submissão cortês e afável, como sendo consciente da sua própria fraqueza e deprecialidade diante de Deus. Se nós, então, nos consideramos seguidores do manso e humilde e crucificado Jesus, andaremos humildemente diante de Deus e dos homens, todos os dias da nossa vida na terra. Busquemos todos, ardentemente, um espírito humilde e nos esforcemos para sermos humildes em todo o nosso comportamento diante de Deus e dos homens. Busque por um profundo e permanente senso de sua miséria diante de Deus e dos homens. Conheça a Deus. Confesse sua nulidade e desgraça diante dele. Desconfie de si mesmo. Conte somente com Deus. Renuncie toda glória, exceto dele. Renda-se à sua vontade e serviço.
Evite um comportamento pretensioso, ambicioso, ostentoso, insolente, arrogante, desdenhoso, teimoso, impetuoso e autojustificador. E aspire mais e mais do espírito humilde que Cristo manifestou quando ele esteve na terra. Humildade é o traço mais essencial e distinguidor de toda verdadeira piedade. Ardentemente, procure então e diligentemente em oração cultive um espírito humilde, e Deus estará com você aqui embaixo. E quando uns poucos dias tiverem passado, Ele o receberá as honras concedidas ao seu povo à destra de Cristo. Com essas palavras de Edwards, nós encerramos a palavra desta noite. E que você seja ricamente abençoado. Vamos orar? Pai, nos conceda desta verdadeira humildade, para que estejamos colocados diante do Senhor como servos dependentes de Ti, na absoluta certeza de que sem o Senhor nada somos ou podemos fazer. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a esta palavra. Virão outros em sequência. Estaremos finalizando a carta de Tiago daqui a alguns dias. Mas que você continue orando por esse canal, pela palavra de Deus, pelas nossas vidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.